Olá, olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, o nosso projeto de estudo, pesquisa, leitura sobre a história, né, eh, da colonização do solo espírito-santense, desde o descobrimento do Brasil, a chegada do primeiro donatário da capitania do Espírito Santo, logo depois do descobrimento daquelas navegações do final do século XV, início do século XVI, todos buscando um caminho alternativo para as Índias, né? Que podia ser pelo Estreito de Magalhães ou pelo Cabo Horn. E, e sempre todos esses navegadores parando por aqui pela América do Sul, investigando e partindo. Os portugueses resolveram ficar, né? Então, espanhóis estavam colonizando a parte oeste da América do Sul, aí foi feito um acordo, o Tratado de Tordesilhas de 1494, dividindo a América do Sul entre Espanha e Portugal. E eu acho que Portugal se deu melhor nesse aspecto, né? Porque acabou que o Brasil tornou-se um país só, né? Poderia ter sido muito diferente. O Brasil poderia muito bem ter sido dividido em vários países pequenos, assim como foi a América Espanhola, né? Que poderia ter sido unificada também, mas dadas as dificuldades, eu diria, geográficas, por conta da Cordilheira dos Andes e a floresta amazônica, especialmente na região norte, né? É muito difícil de você criar um único país ali naquela região, até também por conta da natureza do homem, do explorador espanhol, né? Muito aguerrido, muito agressivo, né? Então acabou que toda essa América dividiu-se, inclusive a central também, né? Em vários pequenos países, mas talvez tenha sido melhor. Quem sabe se o Brasil tivesse sido dividido em vários pequenos países também não teria sido muito melhor, né? A gente não sabe. Houve vários movimentos assim separatistas, o da Bahia, o do Pernambuco, o do Rio Grande do Sul, né? As famosas histórias das missões e do sul do Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, etc. Mas nesse aspecto o Brasil acabou tornando-se um país único, o que é uma coisa impressionante se a gente for analisar do ponto de vista da geopolítica da época, né? E todas as invasões que foram tentadas, né, as francesas, invasão francesa, holandesa, espanhola, inglesa, etc., né, todas rechaçadas tanto pela força quanto pela diplomacia, ou financeiramente também, né, e transformar o Brasil num corpo único, como a gente vê hoje no mapa, foi uma coisa impressionante, né. E termina ali no início do século XX, com o Barão do Rio Branco estabelecendo novos territórios, né, especialmente ao norte, os territórios do Acre, Roraima, Rondônia, que foram comprados de outros países. Então foi uma obra hercúlea, se a gente pode falar assim, né, gente? Mas foi uma obra de muita inteligência. As pessoas ficam, de vez em quando a gente ouve aquelas piadas de português, né? É engraçado. Gente, português não tem nada de menos inteligente do que qualquer outro povo do mundo. Então, na minha opinião, é uma gente muito inteligente, porque transformar um território desse tamanho num país único, olha, isso foi uma coisa absurdamente inteligente. A mesma coisa, por exemplo, a vinda da família real para o Brasil, fugindo lá das guerras napoleônicas, né? Que foi também um golpe de mestre, né? O Dom João e a corte portuguesa eles foram muito inteligentes, né? Enxadristas, eu diria, trazendo a corte, toda a corte, o banco, o erário real, e trazendo a biblioteca nacional portuguesa para o Brasil. Foi uma coisa incrível, né? Claro que com a escolta da famosa, magnífica esquadra inglesa, mas de qualquer jeito foi uma coisa inédita na história da humanidade, quando um rei desloca toda a sua corte, atravessa um oceano, né, e estabelece a sua corte em outro continente, em outro país. É uma coisa impressionante mesmo. Então a gente tem que reverenciar esses homens e mulheres portugueses, porque eles realmente foram incríveis, né? Ainda falando agora sobre o século, voltando, né, ao assunto de hoje, que é o século XIX e as imigrações que aconteceram por conta da necessidade da exploração a oeste, especialmente aqui na província do Espírito Santo, né?
já tratando o nosso estado como província e não mais como capitania. A gente tem as colônias de Santa Leopoldina, também de Santa Isabel e Rio Novo, né, que foram estabelecidas aqui em meados, bem no meio do século XIX, né, com doação ou compra de terrenos nessa região serrana do Espírito Santo, também com alguns bônus de para compra de materiais e tudo, né? Ainda o assentamento, que era bancado pelo erário real. Quando você vinha da Europa para cá como imigrante, você assinava uma série de documentos, você tinha muitos bônus, né? Você era isento de muitos impostos e você recebia a terra e depois de 2 anos você recebia a sua cidadania brasileira. Então tem vários aspectos muito interessantes que a gente vai tratar hoje aqui com vocês, que é um vídeo rápido que a gente vai fazer, não é um vídeo muito longo para tratar desse assunto, porque eu encontrei um mapa muito bonito, inclusive, né, que é esse mapa do Espírito Santo e as suas colônias, um mapa do século, de meados do século XIX, né, que é um mapa geral de colônias, das colônias de Santa Leopoldina, Santa Isabel e Rio Novo, na província do Espírito Santo, um mapa de Carlos Kraus, publicado pelo senhor conselheiro Antônio Francisco de Paula Souza, ministro secretário do Estado de Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas do Império, né, do imperador Dom Pedro II. O mapa, publicado em 1866, ele traz muitos detalhes sobre essas colônias, magníficos detalhes, muito bonitos mesmo, que eu vou trazer aqui para vocês ampliado o mapa, né? E o mapa está em francês, como vocês veem aqui, também em alemão, em inglês, está aqui em inglês, né? E também em português, né? Claro. E aqui, gente, a gente vê, né, essa nomenclatura do mapa que está aqui, né? A gente consegue ver aqui toda a legenda, né, também. Está aqui a legenda das medidas, né, gente, que estão aqui em léguas geográficas, quilômetros e léguas de 3.000 braças, né, o que é bem interessante também as medidas, né? Opa, desculpem, vou colocar o mapa aqui para vocês, gente. Estou eu aqui moscando, hein? Tá aí, vou repetir, então, tá aqui, que eu já li para vocês, né, esse mapa do Carlos Kraus, publicado pelo conselheiro Antônio de Paula Souza, né, ministro das Obras Públicas, da Agricultura. Você vê, um ministro de Estado nessa época, ele era ministro de 4 pastas, né, gente? Negócios, Agricultura, não, 3 pastas, né? Comércio e também Obras Públicas, né? Hoje nós teríamos 10 ministros para essas 3 pastas aí. Mas, de qualquer jeito, esse mapa, gente, ele é incrível porque ele é muito detalhado, né? Inclusive trazendo aqui as serras que dividem todo o território a oeste, na província do Espírito Santo, né? Inclusive lá na divisa com as Minas Gerais e na divisa aqui com Itabapuana, na Serra do Itabapuana, lá divisa com a província do Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio Itapemirim, no Rio Itabapuana. Então, realmente, a gente consegue ver detalhes incríveis desse mapa, que eu encontrei no Wikipédia, né? E a legenda, a descrição, né, do mapa, ele fala o seguinte: a colônia de Santa Leopoldina comunica-se com o porto de Vitória pelo rio Santa Maria, que é navegável por canoas até o porto da Cachoeira, com X, porto do Cachoeiro de Santa Leopoldina. Ali havia uma enorme cachoeira, então você não podia navegar naquele ponto, né, que era muito perigoso, muitas pedras, as cachoeiras faziam gargantas muito perigosas ali na montanha, até hoje, né? Mas eu me lembro muito bem do meu avô falando que possuía uma baleeira e subia com ela o rio Santa Maria até Santa Leopoldina para encontrar-se com o irmão dele, meu tio-avô, Júlio Gaúcho, que possuía uma casa de comércio em Santa Leopoldina, lá no centro, chamada Casa Leão do Norte. Ainda tem muitos primos morando lá em Santa Leopoldina até hoje. O Léo, né, que mora lá, primo do meu pai. E o Leozinho, meu primo, né? Então a gente ainda tem família em Santa Leopoldina. Aliás, eu tenho família em Santa Leopoldina das duas
das duas ramificações, né? Tanto de pai quanto de mãe, porque havia um acesso muito fácil ali entre Serra Sede, família da minha mãe, até Santa Leopoldina, Mangaraí, então tem muita família residindo lá. Eu até gostaria, né, se alguém conhece familiares lá da família Pereira Pinto da Serra Sede, meu avô Davi, meu bisavô Antônio foram professores nessa região, de Timbuí até Mangaraí, andaram por ali como inspetores escolares e professores, diretores de escola, andando, né, de trem ou a cavalo, burro por essa região, entre o final do século XIX até os anos 1940. Meu bisavô e meu avô, né? Então segue dizendo aqui que você pode navegar até Santa Leopoldina, então, também por uma estrada que passa pela Regência Água Fria e também pelo Porto Velho. De Santa Isabel ao Porto Velho existe um caminho passando por Viana, ponto que também se comunica com a cidade de Vitória pelos rios navegáveis do Jucu e do Marinho. A colônia do Rio Novo se liga a 3 portos, que são portos de exportação, lá no Rio Benevente, na cidade hoje, na cidade de Anchieta, que são os rios Piúma e Itapemirim, e o Benevente são 3 portos, né, que você consegue chegar nesses portos vindo de Rio Novo, né, e os rios navegáveis são o Benevente, o Piúma, o Genhoá, o Itapoama, Rio Novo e o rio Itapemirim. Aí, gente, quando o imigrante assinava essa documentação e resolvia vir para colonizar essa região serrana do Espírito Santo, vê-se que ele deveria vir aqui com muita vontade, né, gente? Porque chegando aqui no Benevente, ele deveria estar preparado para subir o rio Benevente, né? Ele sobe aqui, chega lá em Araguaia, por exemplo, lá em cima, né? E pode descer aqui até chegar à colônia do Rio Novo, ou subir por aqui pelo rio Piúma, né? Fazer o mesmo trajeto, ou pelo rio Itapemirim, o que é incrível também, né? Mas era um caminho dificílimo, né? Imagina isso, gente. Aqui nessa região, nessa época, a Mata Atlântica ainda estava fechada, havia poucas estradas antigas de tribos indígenas da região, então tinha animais selvagens, mosquitos e doenças tropicais, e os próprios índios, que alguns eram muito territorialistas, e eu fico imaginando o perigo que não era, né, gente? Mas esses homens e mulheres subiram aqui vindo da Europa, né? Fizeram esse caminho que foi incrível realmente. Aqui ainda tinham que vencer essas serras, né? Por exemplo, aqui na Serra de Guarapari, né? Para alcançar o Benevente também, que devia ser uma coisa incrível de fazer. Aqui essas serras do Batatal, Serra do Castelo. Gente, é tudo serra mesmo, dificílimo de você atravessar, né? Realmente esse povo a gente tem que tirar o chapéu mesmo. Esses caminhos já eram caminhos muito conhecidos desde os primeiros colonizadores, lá no início do século XVI, porque os índios já trafegavam ali, né, normalmente por milhares de anos. Então, por isso que a gente tem povoações e rios e montanhas e serras e tudo, lagoas com nomes indígenas, porque eles já viviam aqui há milhares e milhares de anos, né? Por Vitória, você subia aqui o rio Santa Maria, né, e fazia um caminho também lá para Santa Leopoldina, que a gente está vendo aqui, ó, né, lá no Mangaraí, na Serra do Mangaraí, onde eu falei, né, que você vem aqui do Queimado, né, na Serra, aqui a minha família, por parte de mãe, aqui a Serra do Mestre Álvaro, que se junta com a Serra do Mangaraí, lá em cima, né, do rio, e você pode subir até lá em cima na Suíça, ou aqui na Santa Leopoldina, Califórnia, Holandina, etc, né? Então, esses são os assentamentos desses imigrantes italianos e alemães que vieram para cá, suíços, né? Nessa região. E aqui a colônia de Santa Isabel, que você pode vir pelo rio Jucu, né? Entrando pelo rio Marinho aqui na aqui na Baía de Vitória, que a Vitória está aqui. Você chega no Porto Velho, sobe pelo rio Marinho, que era navegável, normal, tá? Hoje virou um esgotão, né? Isso é incrível, né? Aí você entrava do Rio Marinho no Jucu, do Jucu você subia, chegava em Araçatiba, lá na antiga fazenda dos jesuítas, né? Subia o Jucu e ia embora, até chegar lá
na colônia de Santa Isabel. Tudo isso era navegável, né? Só em Santa Leopoldina que era mais complicado de subir por conta das inúmeras cachoeiras que haviam no local. Dos outros rios, aqui é o Benevente, gente. O Benevente vai embora até a Serra do Centro, né? O Benevente ele é um rio muito, muito longo também, né? Eu diria que talvez seja um dos rios mais longos, né? Do Espírito Santo, claro, excetuando o Rio Doce, né? Que é um oceano, digamos assim, né? E tudo isso só para tratar desse mapa incrível que a gente encontrou. E segundo o Império, e essa propaganda que se fazia na Europa, para quem quisesse imigrar para o Brasil, vindo para o Espírito Santo, com essas benesses do poder público, né, do Império do Brasil, no ano de 1866. Então, eles tratavam como favores à imigração, que falava emigração, né, com E. Os navios que trouxerem imigrantes para o Império terão direito à dedução do imposto de ancoragem na razão de 21/2 toneladas por colono que desembarcar. Caramba, bom, hein? 21 toneladas por colono desembarcado, ele terá dedução de imposto quando ancorar. São isentos do pagamento de direitos e sobressalentes dos víveres destinados à viagem e, bem assim, também os instrumentos de agricultura e de qualquer outra arte liberal, vejam o termo, ou mecânica, que os colonos e artistas que vierem residir no Império trouxerem na sua bagagem. Então, o imigrante entrava no navio com aqueles baús antigamente, né, quando se viajava assim, uma viagem longa, ou você fazia uma viagem de mudança definitiva, né? Você não andava com mala, você andava com aqueles baús enormes, né, que a gente vê em filme. Aqueles grandes baús que se usou até pouco tempo. E tem gente que usa até hoje, né? Aqueles baús da Louis Vuitton. Mas naquela época, a pessoa teria então esse navegante, né, esses homens que faziam a navegação, teriam então isenção de impostos por colono a 21 toneladas, também os víveres, o que eles trouxessem, né, na bagagem, os instrumentos agrícolas, né, que aqui você não ia encontrar com facilidade, de jeito nenhum. E também, como eu falei, qualquer equipamento de arte liberal. Se o cara fosse um sapateiro, por exemplo, né, um amolador de facas, ou um homem que produzisse facas, ele ia trazer seus instrumentos, e aqueles instrumentos seriam também isentos de impostos, né? Você vê que essa questão de impostos sempre houve, gente, sempre. A gente lê isso na Antiguidade, né, no Império Romano, foi assim que o Império tornou-se aquele monstro que a gente estuda, né, na Antiguidade. Na Grécia também era a mesma coisa, no Egito também, todo mundo cobrava imposto para ancoragem, para embarque e desembarque, tanto de passageiros quanto de carga. Sempre foi assim. No Império Chinês também, né, talvez antes do Império Romano, né, era a mesma coisa. A gente vai ler aqueles antigos documentos, os documentos mais detalhados são esses que tratam de impostos e importos, porque antigamente a navegação era o meio mais importante de transação comercial e de migração e imigração dos povos na humanidade, né, desde sempre. Então tudo era muito bem detalhado na questão da ancoragem, da abordagem num porto, numa baía, numa enseada, e como você faria a descida de todo esse material, né, descarregando o seu navio, a sua nau, a sua caravela, etc. Então, nesse ponto, em 1860, então, o governo dava essas benesses, digamos assim. Benesses coisa nenhuma, né? Agora, chegando ao Rio de Janeiro, que era a primeira parada, né? A parada não era direto aqui não, tá? Primeira parada ou em Salvador, ou no Recife, né, ou no Rio de Janeiro, que era a capital do Império, né? Os imigrantes encontrarão um preço muito bom, né, um preço módico, como se chamava antigamente, de hospedagem cômoda na hospedaria do governo. Até porque deveria haver uma quarentena também, né, gente? Então, a pessoa podia vir de dentro do navio, 3 meses de viagem, 2 meses de viagem, né? Ele poderia vir com alguma doença, ou piolhos, carrapatos, né, doenças de rato, etc., impaludismo e outras doenças, né? Então a pessoa ficava em quarentena.
Aqui em Vitória, por exemplo, ali em Vila Velha, onde ficava o antigo IRS, aquele presídio estadual que ficava ali na Pedra d'Água, era até os anos 1930 a hospedaria dos imigrantes, onde se fazia quarentena também para a entrada aqui e desembarque no Porto de Vitória. Então era muito comum que isso acontecesse. Lá no Rio de Janeiro, na hospedaria do governo, no Império, eles receberiam então do agente do governo, esse agente de imigração, ele iria até a bordo, né, conversar com os imigrantes e pegar informações necessárias, a documentação, um passaporte, né, que já havia, claro, né? Era aquele passaporte feito à mão, com aqueles carimbos, né, de antigamente e tudo, então havia passaporte sim. Bom, essa foi a chegada, né, quando chegavam ao Rio de Janeiro. Agora chegando a questão da venda das terras. Essas terras, alguns receberam doações, outros tiveram que comprar as terras, tá? Ou fazer um financiamento, né? O governo do Império venderá terras em algumas de suas colônias ou nas localidades que os imigrantes escolherem, preferirem. Aí abria-se um mapa, né, gente? E você escolheria o local. E lhes dará transporte gratuito do Rio de Janeiro até o porto marítimo a que se destinarem. Então, você chegava com sua família, né, ancorava lá no porto no Rio de Janeiro, ficava em quarentena, aí chegava o oficial do governo, da alfândega, né, ou da imigração, pegava sua documentação, fazia toda aquele relatório de quem chegou no navio, fazia um encontro com o diário de bordo do capitão do navio, de quem estava a bordo ou não. Aí, claro que havia aqueles clandestinos, né? Óbvio, sempre aconteceu, tanto na entrada quanto na saída. Algum degredado, alguém que estava cumprindo pena, invade o navio e vai com documento falso, e muito comum. Sempre aconteceu, continua acontecendo até hoje, né? Então, depois que você chegava, depois de todo esse trâmite legal, digamos, você estava autorizado a fazer a escolha de terras, né? E você fazia esse financiamento com o governo do Império, depois de ter recebido todos esses descontos, impostos, etc. Você já chegava devendo, né? A verdade é essa. E depois ele ficava numa hospedaria muito barata, não era de graça não, era barata a acomodação. E depois você seguia de navio até o porto de origem. Não sei, você vinha para Vitória, então você saía do Rio de Janeiro, ancorava no Rio Itapemirim ou no Benevente, né, ou no Piúma e subia o rio. Ou vinha para Vitória, entrava e subia pelo Porto Velho, pelo Rio Jucu, Marinho e subia lá para as colônias de Rio Novo, Santa Isabel e Santa Leopoldina. Era um caminho, né? A pessoa devia estar muito desesperada, né, para sair da Europa nessa época, da Europa Central, né? Por conta de todas aquelas guerras e tudo. Então você tinha que sair de lá correndo mesmo, porque a situação lá devia ser de uma penúria terrível, né? De pessoas passando fome, e filhos e netos morrendo em batalhas e tudo, né? A gente tem que lembrar que nessa época, primeira metade do século XIX, muitos impérios caíram ali, né? Por conta de guerras e tudo, né? O austro-húngaro e tudo, então a gente tem que lembrar que nós viemos da Revolução Francesa, entramos no século XIX com as guerras napoleônicas, né? E depois toda essa problemática desses impérios que ficavam tentando sobreviver para não caírem por conta de todas essas revoluções. Então muita gente morria, não tinha expectativa nenhuma de sobreviver naquelas terras e vamos embora para o Brasil. É uma opção, né? E os meus ancestrais foram ancestrais portugueses e italianos, né? E também do Império Austro-Húngaro que vieram para a Vitória. Aí é feita a escolha das terras, depois que você chegava, né? E também a respectiva medição, era entregue então um título definitivo de propriedade, mediante o pagamento do preço de venda, que era R$ 1 ou R$ 2 por braça quadrada. R$ 1 ou R$ 2 por braça quadrada. Aí os possuidores das terras compradas pelo imigrante do governo do estado, do governo imperial, eles ficariam sujeitos a alguns ônus, né?
Eles tinham alguns bônus, claro, que a terra era uma terra que ninguém usava, no meio do mato, no meio de uma serra, lugar cheio de perigos naturais e perigos de tribos indígenas hostis e tudo, então o cara ainda tinha que pagar, mas estava ajudando a fazer uma colonização a oeste, assim como houve nos Estados Unidos, né? A imigração para o oeste, o Far West, né? Aconteceu a mesma coisa aqui. Só que lá naquelas planícies americanas maravilhosas, nas pradarias americanas, e aqui não. Aqui foi no meio da mata, serra, rio, lagoa, charco, largo, lagoas profundas e cachoeiras e no meio das serras, difícil, mata atlântica fechada, floresta densa com animais selvagens e tribos hostis e tudo, então foi muito diferente. E os ônus eram, primeiro, o imigrante que comprava a terra, ele tinha que ceder o terreno se houvesse necessidade da abertura de alguma estrada pública. Então, no contrato, você já ficava ciente de que se o governo central precisasse fazer uma estrada para passar nas suas terras, você deveria autorizar. Depois, dar servidão aos seus vizinhos para se comunicarem com essa estrada, ou povoação ou um porto de embarque. Então, você comprou uma terra, a terra está perto de um rio, ou perto de um porto de rio, né? Que não é porto marítimo, é porto fluvial. E você está perto de uma estrada que já foi aberta, ou uma estrada antiga de índios, por exemplo, né? E um amigo seu, ou um parente, um outro imigrante, até de outro país, comprou uma terra atrás da sua, você obrigatoriamente deveria dar servidão para que essa pessoa pudesse passar por suas terras para acessar esse porto ou essa estrada. Faz sentido, né, gente? Faz muito sentido. Então você vê que não tem ninguém dando cabeçada aí, tá? A coisa era muito bem, né, entendida. A gente tem essa ideia, né? Antigamente o povo era mais burro, fazia as coisas na cabeçada. Não era não. Tudo muito bem pensado. Lembrando que esse relato é de 1866, o mapa, né, que vocês estão vendo aí. Terceiro, ele tem que consentir na tirada de águas desaproveitadas. Esse é um problema, né? Esse talvez seja um ponto frágil nesse contrato com relação a quem é que vai entrar nas minhas terras para retirar uma água que eu não estou aproveitando, né? Talvez uma cachoeira acima das minhas terras, divisa com outra, de um vizinho, eu não estou usando lá em cima a cachoeira, mas estou usando a água aqui embaixo. Então você tem que dar consentimento para a retirada da água, né, dentro das suas terras, se você não estiver aproveitando. Esse é um ponto perigoso, né, que poderia dar discussão jurídica e até vias de fato entre vizinhos, né? E isso realmente aconteceu muitas vezes, inclusive nas terras do meu tataravô, do meu tetravô, do meu bisavô, do meu avô, na Serra Sede, lá no Morro do Céu. Nós tínhamos um vizinho, né, que eu não vou falar o nome, e esse vizinho, nós tínhamos nessas terras, lá no Morro do Céu, segundo consta, havia uma fonte de água muito limpa lá, né, na Serra Sede. E aqui, gente, ó, aqui no Morro do Céu, havia uma água muito limpa, né, uma fonte que brotava do chão, assim, uma água limpíssima que vinha do subsolo, né? E esse aquífero, digamos assim, ficava nas terras da minha família lá. E a família foi meio que abandonando aquilo, não foi cuidando, e a cerca do vizinho ia sempre aproximando-se, até o momento em que o meeiro lá das terras do meu bisavô contou para ele, para minha tia-avó, tia Íria, que agora aquela fonte d'água já estava na terra do vizinho. Então o cara simplesmente ia puxando as suas marcações, né? Ia puxando as marcações até que aquela fonte d'água estivesse dentro das terras dele. Isso aconteceu com minha família lá. Esse é um ponto importante, né? Quando você assina um contrato, mas você está assinando o contrato, então já era, né? Você tem que cumprir. Consentir que se tire águas que você não está aproveitando.
Vamos voltar para as colônias aqui. Santa Isabel, Santa Leopoldina e Rio Novo. Vamos lá. Olha lá. E em quarto lugar, sujeitar a legislação vigente à descoberta de quaisquer minas. Vejam, se você descobrisse qualquer mina nas suas terras, de prata, de ouro, de joias, sei lá, de esmeraldas, rubis, você estava sujeito à legislação. E ela era uma legislação muito pesada e se você descumprisse era perigoso. Tá? Você ia pegar cadeia, ia perder as terras, né? Ou até pena de morte. Depende. O Brasil nessa época tinha pena de morte, tá, pessoal? Então você pecar contra o governo imperial, você poderia estar sujeito a penas de morte, inclusive, né? Ou degredo, você poderia perder, inclusive, a naturalização e ser levado de volta à sua terra natal. Agora, com relação à naturalização, os imigrantes que comprarem terras e se estabelecerem no Império, especialmente aqui nas 3 colônias, né, do Espírito Santo, Rio Novo, Santa Leopoldina e Santa Isabel, poderão naturalizar-se cidadãos brasileiros depois de 2 anos de residência. Muito bom, né? Requerendo, porém, ao corpo legislativo poderão obter dispensa desse lapso de tempo e naturalizar-se logo depois da chegada. Então você poderia abrir mão também, né, da sua situação de português ou de italiano e tal, e você podia abrir mão e naturalizar-se brasileiro imediatamente após a chegada, se você fizesse um requerimento à Assembleia Provincial. Bom, a declaração feita perante a Câmara Municipal ou perante a um juiz de paz daquela região de querer fixar domicílio no Império do Brasil, na província do Espírito Santo, fazendo menção de seu país natal, religião e também estado, são as formalidades exigidas para que os solicitantes possam, então, obter gratuitamente o título de naturalização de brasileiro, uma vez que tenham prestado juramento de fidelidade à Constituição e às leis do Império. Então você tinha que fazer um juramento, jurar à bandeira, com a mão sobre a Bíblia, né, dizendo que você seria fiel à Constituição e às leis do Império do Brasil, ali em meados do século XIX. Você obteria, né, essa naturalização. Muita gente também mudou de nome, né, aproveitou para abrasileirar, digamos assim, alguns nomes, né, como aconteceu com muita frequência, e outros também que vieram para cá e tiveram muitos homônimos, né, muitas pessoas com o mesmo nome. É muito comum o Antônio, o João, gente que mudava de nome, por exemplo, um alemão chegava com o nome de Johansson, aí mudava o nome para poder, abrasileirando, tornar a tarefa mais fácil, como o Antônio para Antoine, para quem vinha de países de língua francesa, ou, por exemplo, Giuseppe, né, que acabava virando José. Mas mesmo assim, depois que esses colonos vinham, gente, esses imigrantes, né, todo mundo queria fazer uma homenagem ao seu ancestral direto, né, o pai ou o avô que veio primeiro, colocando o mesmo nome. Aí isso ia dando um monte de problema. Hoje, para fazer a minha árvore genealógica, traçando a minha genealogia italiana, que é da família Bridi, Bridi, minha bisavó chamava-se Melania Bridi, filha de Giuseppe. Eles tiveram muita dificuldade porque havia vários Giuseppe, Antônio Antônio Giuseppe, eles trocavam os nomes para fazer homenagem, trocavam a posição dos nomes para homenagear um ancestral em comum, e isso foi dando muito problema de pessoas com os mesmos nomes, né? E inclusive com sobrenomes iguais também, até por conta de algum desentendimento familiar, né? As pessoas trocavam o sobrenome colocando uma letra ou trocando uma letra, né? Que era muito comum também. Sei lá, você tinha Bride com I, por exemplo, e Bride com E no final, e outros nomes, Lorenzoni, você tinha Lorenzon, Lorenzão, Lorenzoni, também é da minha família, né? Da minha genealogia, Lorenzon, Lorenzão, Lorenzoni e tudo. Então as pessoas trocavam esses sobrenomes para denominar famílias diferentes, até por conta de alguma rusga, alguma briga, alguma fofoca, algum desentendimento familiar. Isso era muito comum.
Aí segue falando que você então fazia o requerimento fixando o domicílio no Império e você imediatamente pegava a cidadania brasileira. Ou se não, pegava 2 anos depois, né? Deixa eu ver. Os naturalizados são isentos do serviço militar. Olha, também o cara ia, né? Pensa bem, o cara ia lá para as montanhas, né? Abrir caminhos à picada, estabelecer uma povoação, tudo por conta própria, fazer a extração daquelas madeiras para a construção de casas, para a construção da igreja, para a construção da escola, uma ralação que não dá nem para imaginar a dificuldade, né? E ainda tinha que mandar um filho para o serviço militar, né? Não era justo, né? Então, tá vendo como é que é interessante isso aí? O governo do Império liberava essas famílias do serviço militar, mas estariam sujeitos à Guarda Nacional do município a que pertencem. Então, todo município, quando precisava, chamava os homens disponíveis, né, com o armamento dos arsenais daquele município, daquela comarca, para a defesa da mesma. Isso era muito comum, né? A Guarda Nacional, como a gente sabe, ela é feita a partir de uma convocação, ou de uma invasão, ou de alguma batalha contra índios ou contra quilombolas. Está muito bem detalhado na história da capitania da província do Espírito Santo, né? Também gozam de todos os direitos políticos consagrados na Constituição do Império, menos o de ser deputado, ministro de Estado ou regente do Império. Então havia 3 cargos para os quais os imigrantes não poderiam se qualificar: deputado, ministro de Estado e regente do Império. E os direitos aos estrangeiros? Os estrangeiros gozam no Brasil de todos os direitos civis que competem aos nacionais, né? Assim, têm eles ampla liberdade no exercício de qualquer indústria, de qualquer fábrica, de montar qualquer negócio, comércio, serviço, qualquer coisa, salvo prejuízo de terceiro. Claro, né? Asilo inviolável em sua casa. Vejam, propriedade privada era inviolável no tempo do Império. Garantia de direitos de sua propriedade material e intelectual. Vejam. Aí nós já temos uma vírgula, um ponto e vírgula para tratar aqui, né? Porque como libertário a gente não estabelece regras sobre propriedade intelectual. Então o imigrante tinha a garantia de direitos da propriedade material, né? Da sua casa e das suas coisas, e também propriedade intelectual. Não sei a que ele se refere, né? Não sei. Talvez alguma literatura que a pessoa tenha feito, né? Não sei. Ou alguma invenção, talvez, né? Alguma coisa que o cara tenha inventado, algum implemento agrícola novo, né, que ele não tenha patenteado, isso aí estava sujeito à proteção da lei, né? Inviolabilidade da correspondência postal, vejam. E também o ensino primário gratuito. Então a correspondência sempre foi uma coisa inviolável, assim como a propriedade privada, né? Sua casa, seu negócio, né? Sua propriedade material, seu dinheiro, né? E a correspondência, né? As cartas e correspondência também eram invioláveis, né? E claro, você tinha direito como imigrante a ensino primário gratuito. O governo do Império do Brasil é estável, suas autoridades e leis protegem a todos sem distinção de classe, etc. E a distribuição da justiça civil e criminal é feita com igualdade. Gente, eu achei muito legal isso aqui, tá? Muito bom mesmo. Esse é um vídeo que a gente faz aqui para trazer para vocês. Lembrando que todo esse material que eu ainda vou pesquisar com mais profundidade sobre essas imigrações, especialmente as italianas, suíças, alemãs, holandesas, que aconteceram aqui no território da província do Espírito Santo em meados do século XIX, que diz respeito a minha família também, né? Como imigrantes italianos e do Império Austro-Húngaro, que a gente vai ainda trazer mais detalhes aqui dessa incrível saga dos imigrantes para as 3 colônias de Santa Leopoldina, Santa Isabel e Rio Novo, chegando do Rio de Janeiro para o Itabapuana,
para o Benevente, para o rio Piúma, para o rio Jucu, né, e também o rio Marinho e o Jucu, né, subindo para as colônias, pela Baía de Vitória também, subindo para Rio Novo, né? Então, gente, é uma história de uma saga incrível desses homens e mulheres, crianças que vieram para cá, nossos ancestrais diretos, né? E a gente faz essa homenagem aqui no Memória Capixaba. Então, valeu, gente. Muito obrigado. Esse é o Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá, sempre trazendo esses relatos incríveis da história do nosso amado Espírito Santo. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.